Então, o SIG vai trazer para mim as características e dos meus componentes. Por exemplo, diâmetro de tubulação, capacidade de reservatório, as características das bombas, tudo isso vem através do SIG, né, que me traz essa informação, além dos consumos dos micros medidos, dos volumes micromedidos, porque está associado ao sistema comercial. A telemetria me traz, então, realmente quais são os consumos que estão sendo solicitados, quais são as vazões que estão sendo registradas nesses reservatórios, que, junto com as regras de operação, ou seja, a maneira como o operador de saneamento trabalha no seu sistema, pode fazer uma simulação. Essa simulação ela é feita em ambiente gráfico, né? Ela é calibrada com dados reais, esses são os dados que vêm da telemetria, porque é o que está acontecendo de fato em campo, né? Com isso, a gente consegue ter uma margem de erro aí estimável, porque você vai simular um ambiente computacional, alguma coisa real, calibrado com dados que veio de campo. E com isso, você vai então começar a analisar e prever algumas situações no seu sistema. Você pode conseguir enxergar como está sendo operado, como que está sendo a qualidade dessa água distribuída, pode verificar os comportamentos hidráulicos do seu sistema e também tomar medidas que possam reduzir o seu consumo de energia. Aqui na Nexus, a gente opta por utilizar o EPANET, por ser um software de domínio público, então você não tem aí um custo de implantação direto, né? E você permite redistribuir ele dentro da sua empresa. O EPANET ele é um software que foi desenvolvido pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Ele é bastante conhecido no mundo acadêmico e também no setor de saneamento, né? O software que a gente utiliza é uma versão em português. Ela foi traduzida pelo LENS da Universidade Federal da Paraíba. E ele é um software basicamente para modelar e calcular sistemas hidráulicos. E permite também que você rastreie alguns materiais, por exemplo, o cloro livre, o cloro residual que você tem, o flúor. O nosso tempo é um pouquinho reduzido, então eu já vou passar mostrando para vocês aqui o software em funcionamento. Aqui eu tenho aquela mesma área que o Pinheiro tinha exportado lá no GeoSAN, né? Mas somente com o SIG que a gente conseguiu fazer o quê? Exportar toda a cidade. Esse exemplo que eu estou mostrando para vocês é uma cidade com aproximadamente 100 mil habitantes, 33 mil ligações, e ela está completamente modelada. Para quem não conhece o EPANET ou nunca teve um contato com modeladores hidráulicos, a principal diferença do modelador hidráulico é que você consegue fazer essa modelagem e verificar ela variando ao longo do tempo, né? Então, o modelador hidráulico ele tem essas características que ajudam muito na hora de você analisar o que realmente está acontecendo. Por exemplo, aqui eu estou vendo as pressões, eu poderia, ao invés de ver pressão, estar vendo aqui quais são as vazões, né, na minha tubulação e como que ela está decorrendo ao longo do tempo. Deixa eu acertar aqui em quantidades iguais. Em intervalos iguais, vai ficar melhor. Eu poderia verificar como que está sendo essa distribuição no meu sistema. Esse modelo é um modelo bem grande, às vezes fica difícil você conseguir captar toda a gama. No nosso curso, ele objetiva principalmente capacitar ao aluno a como programar e configurar o modelo hidráulico. Então a gente recorre e explica todos os menus, né, como que você faz as configurações, as opções de visualização, né? Principalmente, a gente versa bastante sobre como fazer as configurações, porque eu estou trazendo uma informação de campo, estou tentando representar o que existe em campo no computador, então eu preciso que isso seja bem configurado, quais equações de hidráulica eu estou utilizando, né, as densidades, a viscosidade do líquido, tudo isso a gente versa bastante para que o aluno consiga construir um modelo e retirar resultados satisfatórios dele. O EPANET, depois de uma modelação, você consegue então obter aí dados, relatórios, né, de consumo, por exemplo.
você já tem lá na telemetria as informações de corrente, as rotações das bombas, você consegue medir isso com a telemetria. Aqui dentro do modelador, você pode verificar se isso realmente está se refletindo. Por exemplo, se você ter a certeza que o dado que você está medindo em campo é igual ao dado que você está modelando, você pode fazer alterações nesse modelo, alterações para conseguir a maior eficiência possível dentro do seu sistema. Você poderia testar outros conjuntos motobombas, verificar, por exemplo, a ampliação de uma adutora, ou então testar aí como funcionaria uma válvula redutora de pressão. Então, essas são alguns dos tipos de relatório. Esse aqui eu estou vendo um relatório de energia. Pode ver ele de maneira tabular ou de maneira gráfica, em formas de gráfico. Além desse relatório, você tem também relatórios de calibração, né? Ele é apresentado de forma em tabelas ou, por exemplo, em formas de gráfico. Nesse gráfico aqui a gente está vendo a parte inferior ou o eixo X é o que eu observei em campo. Por exemplo, eu trouxe esse dado da telemetria e trouxe para dentro do modelador para mim calibrar ele. E aqui eu tenho o que foi computado. O quanto mais próximo os pontos estiverem dessa linha, melhor está o meu modelo. Né? Então, no curso, a gente ensina, olha, como você interpreta esses pontos que estão mais acima, algum lugar do seu modelo que não está bem preciso. Vou mostrar isso de maneira mais gráfica. Por exemplo, aqui eu tenho todos os pontos que eu estava calibrando. Eu tenho em vermelho o que foi computado, e em achurado eu tenho o que foi observado. Então, eu tenho lugares onde o meu modelo está bem preciso, né? E assim tem lugares que tem discrepâncias. E no curso a gente explica, tenta passar o conhecimento que a gente tem aí de mais de 10 anos fazendo modelagem, de como interpretar essas discrepâncias e tentar fazer com que o seu modelo se adapte mais com a sua realidade. Além dessa parte de relatórios, temos outros tipos de relatórios gráficos. Por exemplo, aqui eu vou pegar no nó, vou pegar um de pressão. Eu tenho que selecionar um nó aqui. Se você quiser ver como que está variando a pressão nesse nó, né, então você tem como acompanhar a variação de pressão no nó ao longo das horas do dia. Né. Com os dados da telemetria, você pode verificar, inclusive, se isso aqui é real ou não. Ok? Além dessa parte gráfica, que eu estou mostrando aqui, a gente versa também muito sobre como fazer, inserir os dados, por exemplo, aqui, as curvas da bomba, como você faz para inserir a curva. Você tem um fabricante, como que você pega lá no manual e traz esses dados para cá, né? A gente faz também aqui essa parte dos padrões, né? Padrão de consumo. A água na cidade não é distribuída linearmente ao longo do dia, né? Tem horas que ela é maior a vazão, tem horas que é menor. Esses dados todos vêm da telemetria e aí a gente monta uma curva de consumo. Para quê? Para que o modelo cada vez se adapte mais à sua realidade. E aí sim você vai poder fazer comparações entre o que você está modelando e o que realmente está acontecendo em campo. Temos também aqui os controles, né? Todas as regras de operação, a gente ensina como que a gente faz isso aqui. Não é difícil, não é linguagem de programação, é só você escrever o comando, mas a gente vem no curso explicando como fazer isso. A partir de que hora uma bomba ela é desligada, né? Ou a partir de que nível uma bomba é desligada. A gente gosta de explicar isso detalhadamente. Além desses dados, a gente também versa sobre as propriedades hidráulicas, como configurar, a parte de qualidade de água, né, as configurações de tempo. O modelador hidráulico você pode simular 1 hora, você pode simular um dia, você pode simular uma semana, você pode simular um mês, você pode avançar aí a sua observação sobre o sistema no tempo que você quiser. As equações, as opções aqui de energia, como que você vai trabalhar dentro desse fato. Então, essas são as situações que a gente passa no curso, né?